Olá, você se preocupa em ser uma pessoa alegre, um cristão alegre, tanto quanto se preocupa em ser um crente que é puro, que é honesto ou que é verdadeiro? A alegria é uma virtude cristã desvalorizada. Nós nos preocupamos com pureza moral, com honestidade, com falar a verdade, mas se nós não formos pessoas alegres, a nossa vida não será agradável a Deus. E eu quero falar com você sobre alegria aqui agora. 1 Tessalonicenses 5,16 diz: alegrem-se sempre. A alegria do cristão, como virtude do caráter de uma pessoa piedosa, ela é um privilégio. É um privilégio porque o Senhor Jesus Cristo prometeu uma vida cheia de alegria, uma vida plena, uma vida que satisfaz. Mas como vimos também, é um dever, é uma ordem, alegrem-se sempre. Então Jesus fez tudo o que era necessário para nos conceder uma vida alegre e não nos cabe, porém, uma postura passiva. Temos a ordem de nos alegrarmos. Os cristãos possuem o verdadeiro motivo da alegria, o privilégio de ser alegres em Cristo e por isso eles devem ser alegres. Agora, a alegria, importante destacar, ela não é uma virtude circunstancial. A alegria não depende de um cenário, um conjunto de situações e circunstâncias que nos faça felizes. Não é este o mandamento bíblico, mas também ela não é um fator temperamental, não é algo destinado àqueles que são divertidos por natureza, pessoas mais joviais e simpáticas. Essa ordem é dada a todos nós. E aqui nós encontramos então uma grande contradição. Um cristão que professa ser filho do único Deus, o Deus que criou o universo, que governa o universo para a sua glória, para o bem do seu povo, o Deus que o ama. Como que um cristão assim vai mostrar um semblante triste, uma postura triste? John Sanderson diz que isso é ateísmo prático, porque ignora Deus e os seus atributos. Exatamente, não ser alegre, ser uma pessoa triste é um ateísmo prático, porque ignora Deus e seus atributos. Eu queria que você pensasse comigo num primeiro momento sobre o que bloqueia a alegria na minha e na sua vida. Bloqueios da alegria. É fato que a nossa vida, ainda que tenhamos o dever de sermos alegres, a ordem de sermos alegres, o privilégio de sermos alegres, ainda assim a nossa vida não tem nada de alegre. Frequentemente ela é maçante, chata e até odiosa. O que bloqueia a nossa vida? Eu queria mencionar algumas coisas. Em primeiro lugar, o que bloqueia a alegria na nossa vida é o pecado. O pecado ou atitudes pecaminosas. Talvez você se lembre do que diz o Salmo 32, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, versículo 3, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. A falta de alegria de Davi ao agonizar pelo seu pecado é algo que nos chama atenção nesses versículos. Ele não está nada alegre, ele está totalmente triste, arrasado, destruído, e a razão é que ele agoniza pelo seu pecado. A alegria cristã é desfrutada em Deus, é fruto da comunhão com Deus. O pecado, obviamente, interrompe essa comunhão, então ele interrompe a alegria da presença divina. A falta de alegria na minha vida, na sua vida, pode exigir um autoexame do nosso coração, da nossa vida. Será que eu estou fazendo ou fiz algo que desagrada a Deus e que preciso confessar e também abandonar? Eu estou preso a alguma atitude pecaminosa, um comportamento habitual pecaminoso, talvez a inveja, por exemplo, ingratidão, cobiça sexual, mágoa, mentiras. Qualquer pecado deve ser eliminado da nossa vida se nós quisermos exibir e desfrutar alegria no Senhor. O segundo bloqueio da alegria é a confiança mal colocada. Isso mesmo, confiança mal colocada. Se colocamos a nossa confiança no lugar errado, nós seremos pessoas tristes. Filipenses 3:1 diz: finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. A base onde colocar a alegria é o Senhor. A minha alegria não pode estar depositada em mim mesmo, em um conjunto de situações favoráveis ou em qualquer outra coisa ou pessoa.
Então, o contrário de eu me alegrar no Senhor é quando eu confio na carne, eu confio em boas obras, eu confio numa boa moral, eu confio em realizações religiosas, eu confio num sucesso material como algo que vai me trazer sentido para viver. Seja lá qual for, se a fonte da nossa confiança é alguma coisa que não Jesus Cristo e sua graça e sua obra, trata-se então de uma alegria que nós vamos ter que é falsa e que está destinada a morrer. A fonte certa da confiança e da alegria é aquela do hino que diz: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Nós temos um exemplo no Evangelho de Lucas, em que Jesus alerta sobre colocarmos a nossa alegria em qualquer outra coisa senão nele. Por exemplo, ali o contexto fala de colocar alegria no sucesso do ministério. Jesus avisa que esse é um grande equívoco. Lucas 10, 20, Jesus fala assim: alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. No contexto, uma porção de seguidores de Jesus saiu para o ministério e tiveram um ministério bem sucedido. Entre outras coisas, eles expulsaram demônios. E Jesus diz: mas a alegria de vocês não pode estar no sucesso que vocês tiveram no ministério, e sim nesse fato simples de que o nome de vocês está escrito nos céus. As alegrias terrenas são legítimas. O sucesso no ministério, o sucesso profissional, uma família bem-sucedida, essas alegrias são legítimas, mas elas são transitórias. Só a alegria pela salvação é eterna. O seu nome está escrito no céu? Se está, você então tem um motivo para alegrar-se, como também o mais renomado e bem-sucedido cristão tem motivo para alegrar-se. Nada que faça ou obtenha possa comparar-se com o fato de você ter um nome escrito no céu. Ter o nome escrito no céu nivela todos nós no privilégio da salvação, nivela todos nós na fonte e na base da alegria. Temos os nossos nomes escritos no céu. A confiança mal colocada, não colocada em Jesus, gera tristeza. O terceiro bloqueio da alegria é quando nós rejeitamos a disciplina e as provações de Deus. A disciplina nunca é uma experiência de alegria, claro que não. Ela não pretende ser, pois do contrário não alcançaria os resultados que ela objetiva para nós. Hebreus 12, 11 diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. As provações também não são motivo de alegria. São testes de dificuldade que fortalecem a nossa fé da seguinte forma: desenvolve perseverança, aprofunda a nossa esperança na glória futura. Provações como problemas de saúde, problema financeiro, críticas que sofremos, rejeição das pessoas, perseguição, acidente. Não importa o tipo, a intensidade, a dinâmica da provação é a mesma, fortalecer o nosso caráter. É como diz um ditado em inglês sobre a atividade física: no pain, no gain. Sem esforço, sem ganho, sem sacrifício, sem vitória. Nossa fé, a nossa perseverança só crescem debaixo da dor, da provação e dos testes. O problema é o seguinte: se eu perder de vista os resultados da provação, da disciplina, ou se eu acho que eu não mereço ser disciplinado, provado, não preciso ser disciplinado, provado, já estou bem, estou ótimo, então eu caio na autocompaixão e eu estou lutando contra a ação divina e ao invés de ter alegria, eu vou ter revolta e tristeza. Agora, se você e eu soubermos o quão mal nós somos, o quão precisamos ser treinados e disciplinados, vamos receber de bom grado o castigo de Deus, porque essa é a maneira como Ele usa para nos livrar da prática do pecado, dos hábitos pecaminosos. Então, se alguém se ressente de sofrer, se ressente de castigo e disciplina, é porque acha que já é uma boa pessoa, não precisa ser treinado, disciplinado, né? E aí nós ficamos revoltados. Lembra que o Senhor disciplina a quem ama, e se lembrar disso vai trazer bons frutos que vão nos ajudar a manter a alegria
quando estamos sendo disciplinados e provados. Lamentações 3:22 diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Mesmo que a provação e a disciplina nos entristeçam, a fidelidade de Deus vem nos alegrar. Então temos 3 bloqueios da alegria na nossa vida. O primeiro bloqueio é o pecado, o segundo bloqueio é a confiança mal colocada e o terceiro bloqueio é quando rejeitamos a disciplina e a aprovação que o Senhor nos dá. Mas como cultivar a alegria? Como podemos trabalhar para promover a alegria em nós mesmos? Acima de tudo, a alegria é fruto do Espírito Santo, claro. Resulta do ministério do Espírito Santo em nosso coração. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria e outras virtudes. É mediante o Espírito que desfrutamos de alegria da salvação e recebemos o poder de nos alegrarmos, mesmo passando por problemas. E o Espírito Santo usa a palavra para criar a alegria em nós. Ele é a fonte da alegria e a Escritura é o meio pelo qual Ele nos dá alegria. Então, como esperar que Deus nos encha de alegria? Por meio da mensagem, da consolação e das palavras das Escrituras. Centenas de verdades bíblicas nos trazem alegria. Por exemplo, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Isso nos alegra. Deus tem bons propósitos para nós. Quanta alegria temos nisso. A misericórdia do Senhor renova-se a cada manhã. Que motivo extraordinário para nos alegrarmos. Temos a nossa salvação assegurada pela obra de Cristo. Como isso nos traz alegria. Contudo, para que o Espírito Santo use as Escrituras para produzir alegria em nosso coração, é preciso que as Escrituras estejam em nosso coração, pela leitura regular, pela memorização e pela meditação das Escrituras. É como nós temos visto nessa série de mensagens sobre vida centrada em Deus. Nós somos dependentes do Espírito, mas ao mesmo tempo responsáveis pela produção das virtudes de Cristo em nós, inclusive a virtude da alegria. E quando recorremos ao Senhor, temos que nos lembrar que o propósito de nos alegrarmos não é apenas para que nós nos sintamos melhor emocionalmente. Isso vai acontecer. Quando você se alegra no Senhor, você se sente bem emocionalmente, mas não é essa a razão central de nos alegrarmos. O propósito da alegria é glorificar a Deus e demonstrar para o mundo incrédulo que o Pai Celestial é amoroso, é fiel, Ele cuida de nós, Ele supre nossas necessidades. Então, que passos práticos você pode dar para cultivar alegria na sua vida? Primeiro, confesse e abandone algum pecado que esteja bloqueando a sua alegria. O pecado e a culpa entristeceram Davi. Já vimos isso, mas a confissão, arrependimento e a restauração trouxeram alegria de volta. O Salmo 51:12 diz: devolve-me a alegria da tua salvação. Veja que a salvação seria algo que traria de volta a alegria para Davi quando ele fosse restaurado do seu pecado. O pecado produz tristeza, mas o perdão divino é uma fonte inesgotável de alegria. Do choro do pecado passamos ao canto de alegria. Eu me lembro de um professor de aconselhamento num curso que eu fiz, e ele dizia que um dos possíveis sinais de que um aconselhado, uma pessoa está triste, está cabisbaixo, está com a postura de tristeza, uma linguagem triste, o pecado pode ser a razão dela estar manifestando essa tristeza nas suas palavras, na sua postura, nas suas ações. E se formos orientar este aconselhado a identificar o pecado, abandonar o pecado, junto com isso, a alegria em suas atitudes seria restaurada. Então, a primeira coisa que talvez você precisa fazer para experimentar alegria é confessar e abandonar o pecado na sua vida. Segundo lugar, coloque sua confiança em Deus somente. Vimos que a confiança mal direcionada rouba a nossa alegria, mas a confiança colocada em Deus traz alegria verdadeira. Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Deus nos enche de alegria e paz quando cremos nele em tudo, quando cremos nele para a nossa salvação, para a nossa vida diária, para a solução dos nossos problemas. Veja, a obra divina, ela não depende da nossa fé. Ele age em nosso favor, independentemente de cremos ou não. Romanos 8 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas a alegria que essa promessa maravilhosa pode nos dar depende de você crer
naquele que opera, mesmo quando não estamos vendo o resultado dessa operação. Em outras palavras, Deus garante que vai agir em tudo para o nosso bem. Entretanto, para que isso me alegre e me conforte, eu preciso confiar nisso de todo o meu coração. A confiança em Deus, nos problemas e na bonança, traz de volta a alegria. Terceiro lugar, viva com uma visão da eternidade. O ponto central da nossa alegria deve ser a esperança da eterna herança que nos aguarda em Cristo Jesus, a revelação final e plena de sua glória. O texto de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz: conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Aqui fala de nos alegrarmos por termos o nosso nome escrito nos céus, por termos uma herança eterna que supera qualquer dificuldade que enfrentarmos. Você quer ter alegria? Comece a viver com uma visão da eternidade. E por último, dê graças em tudo. Quer cultivar alegria na sua vida? Confesse todo o pecado que existir. Coloque sua confiança em Deus. Coloque sua visão na eternidade. E por último, dê graças em todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias. Em circunstâncias agradáveis ou desagradáveis, o tempo todo. Não pela situação em si, mas em toda situação, seja ela boa, seja ela má. Em tudo Deus opera para o nosso bem. Comece a agradecer por tudo, o tempo todo, em todo lugar. Porque Deus sabe a medida exata da dor que você pode suportar. Ele sabe te capacitar pela graça a superar. E quando você vai dando graças assim, a alegria começa a tomar conta de você. E aí, por último, eu quero mencionar os resultados da alegria. À medida que você identifica os bloqueios da alegria e como superar esses bloqueios, você vai poder então visualizar e experimentar resultados maravilhosos da alegria, que são dois. Em primeiro lugar, o resultado número 1, a alegria agrada a Deus. Jesus Cristo diz que veio dar vida plena, veio ministrar o fruto da alegria em nós através do Espírito. Então, se eu não for uma pessoa alegre, eu estou contradizendo o propósito de Deus para a minha vida e estou desagradando a Deus. Mas o inverso também é verdadeiro. Romanos 14:17 diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o verso 18 diz: aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus. Olha que interessante, se eu vivo a alegria como marca do reino de Deus, eu agrado o Senhor. Que privilégio maravilhoso que eu tenho de, sendo uma pessoa alegre em Cristo Jesus, agradar o Senhor. O segundo grande resultado da alegria tem a ver comigo mesmo. É um fortalecimento integral, fortalecimento físico, emocional e espiritual. Muito de nossa fraqueza física, desânimo, apatia, até enfermidades, muitas delas se devem a um espírito pesado e triste. Há uma relação direta entre o estar alegre no Senhor e ter disposição física e emocional no dia a dia. Neemias 8 diz: não se entristeçam, pois a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria que vem de Deus, colocada em Deus, que nos fortalece em tudo, inclusive na nossa vida espiritual. A nossa comunhão com Deus, ela não flui quando a tristeza nos domina. Como é que eu vou ter uma vida de comunhão produtiva com Deus se a alegria não estiver em mim, se a tristeza me dominar? Mas se eu me achego ao Senhor, entregando a Ele as causas da minha tristeza, clamando por socorro, por perdão, por fortalecimento, isso vai espantar a mágoa, o desânimo, e a minha comunhão com Deus vai ganhar vitalidade, vai ganhar vigor. Eu quero finalizar esta reflexão dizendo que a escolha é sua. Qual escolha? Entre ser um cristão alegre ou um cristão sem alegria. Você vai passar pela vida aborrecido, mal-humorado, reclamando? Ou você vai viver alegrando-se no Senhor por ter o nome escrito no céu, por ter a esperança da glória eterna?
Você agora sabe os bloqueios da alegria: o pecado, confiança mal colocada e recusar a disciplina do Senhor. Então você sabe como superar esses bloqueios e cultivar a alegria, se arrependendo dos pecados, colocando sua fé em Deus, focando a eternidade e vivendo uma vida de gratidão. E você vai colher os resultados disso. Você vai agradar a Deus e você vai ser uma pessoa fortalecida integralmente. A alegria é um privilégio, é também um dever. Não se alegrar é desonrar a Deus. Não se alegrar é negar o seu amor. Não se alegrar é negar o controle de Deus na sua vida. É um ateísmo prático, é negar a existência de Deus. Ser alegre é sentir o poder do Espírito Santo na sua vida. É dizer ao mundo que te observa: existe um Deus que me ama, esse Deus reina, Ele é bom, eu me alegro nele. É fruto do Espírito e ao mesmo tempo uma responsabilidade sua. É parte de uma vida piedosa. Vamos orar? Senhor, clamamos que o Senhor nos faça alegres e ao mesmo tempo nos dispomos a buscar alegria com todas as nossas forças. Queremos buscar alegria a cada dia, confessando os nossos pecados e abandonando-os, pois eles bloqueiam a fonte da alegria, que é a comunhão do Senhor. Queremos nos alegrar confiando em Ti o tempo todo. Queremos nos alegrar olhando para a vida eterna que o Senhor nos deu e agradecendo ao Senhor por todas as coisas, pois o Senhor controla todas as coisas. Que sejamos fortalecidos pela alegria que vem do Senhor e que o Senhor se agrade de nós como pessoas que estão alegres em Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra foi bênção para você e fez diferença na sua vida, deixe seu like aí no nosso canal, se inscreve nele para você acompanhar as nossas mensagens e compartilha com bastante gente para que mais pessoas sejam enriquecidas pela palavra de Deus. E que o Senhor te abençoe.